Livro de Tiago, capítulo de número 1. Verso de número 19. Todos acharam? Amém? Sim ou não? Quer que eu espere mais um pouquinho? Vamos ler. Tiago 1:19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe-se religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar? Mirelle, desligue esse ventilador, por favor. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, já lida em nosso meio, Jesus. Fala conosco, Jesus. Usa teu servo como canal, instrumento da tua palavra, Jesus. Que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, sejam palavras inspiradas pelo Senhor. Usa, Senhor. E que diminua eu e cresça o Senhor. E todos digam amém. Podem sentar, irmãos. Sabei, pois, meus amados irmãos, pronto para ouvir, tardio para falar. Deus, Ele é tão sábio que deu para o ser humano uma boquinha e 2 ouvidos. Porque nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Porque muitas das vezes nós não conseguimos controlar. A nossa voz, ela é bonita. A minha voz, a sua voz, é uma voz bonita. Mas essa voz pode se tornar bênção quando ela sai com a fonte do Senhor. Quando jorrar dentro de você uma fonte inesgotável. Quando dentro de você as coisas do Senhor estão, fazendo parte do seu dia a dia. Aí a fonte vai sair coisas boas. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Ah, foi brincadeirinha. Estava brincando. Não se brinca com a boca. A boca pode sair maldição, como também ela pode sair bênção.
Então a boca é a fonte de muitas coisas. E o nosso adversário, ele vai trabalhar naquilo que nós verbalizamos. O diabo, ele fica sempre ao nosso derredor, procurando uma ocasião, uma oportunidade para ele trabalhar. E ele trabalha em cima daquilo que nós verbalizamos. Quando você fala demais, quando você está insatisfeito com o casamento, você fala, você verbaliza isso demais. Quando você está chateado com alguém, você verbaliza isso. E aí o inimigo, ele está lá sempre pronto para uma ocasião. E está esperando, ele não cansa. Assim como Deus não desiste de mim e não desiste de você, você acha que o adversário da nossa vida, da nossa alma, ele tira férias? Não. Ele põe em guarda o tempo todo, esperando uma ocasião, uma oportunidade. E falei, já era. E disse, e já foi. Por isso que a palavra mesmo disse, pronto para ouvir. Diga para o seu irmão, esteja pronto para ouvir, irmãos. Porque as pessoas, são poucas as pessoas que gostam de sentar para ouvir o outro falar. Quando Jesus pregava, a multidão que o acompanhava, ficavam ouvindo o que Jesus ensinava. Eles tinham prazer de estarem aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Moisés, quando ele citava lá os primeiros 5 livros da Bíblia, os Pentateuco, ele ficava desde manhã até o final do dia, porque ele tinha prazer de falar da palavra, e o povo não arredava o pé. Paulo, em um dos seus sermões, diz que havia uma grande igreja que acompanhava e gostava de assistir os seus sermões prolongados, e tinha um jovem Eutico que chegou ao ponto de adormecer e cair, porque estava ouvindo o sermão. Então, a pessoa, ela constrói muitas coisas na vida dela quando ela está pronta para ouvir. Na escola, no primário, ali na escolinha, no jardim de infância, o aluno é muito pelo que ele vê, pelo que ele faz, porque o professor é materinha lá, talvez didático, né, aquelas coisas, massa, enfim. Mas na faculdade é diferente. Muitos professores na faculdade não usam nenhum quadro. Eles param e falam. Se o aluno se interessar, amém. Se ele não se interessar, também amém. Porque é ele que vai querer. É ele que terá o interesse. Por quê? Ele tem que querer ouvir. E ouvir, a gente aprende mais ouvindo do que falando. E a maioria das pessoas que fala demais, erra demais. Quando a pessoa não se controla, quer falar, tem vontade, tem desejo de falar, cuidado. É mais provável que você erre mais do que aquele que ouve. Gente, fulano só escuta, mas não faz nada. Mas ele erra menos do que você, que é uma tagarela. E com certeza você vai errar muito mais do que o outro. E vai ter um título que talvez não é um título merecedor. Então a palavra de Deus mesmo diz, pronto para ouvir, tardio para se irar. Ele está dizendo tardio para se irar, não significa que você não vai se irar. Tardio para se irar. Espera, aguenta mais um pouco. Quando você vê que não der, né, vai lá na cozinha, bebe um copo d'água. Se não conseguiu, dá uma volta num quarteirão, vai no condomínio, sobe dessa escada. Se tem elevador, não brinca não, porque senão o síndico vai brigar com você e vai piorar. Vai lá, dá um passeio lá fora. Tardio em irar, porque a palavra de Deus mesmo diz, irai-vos, mas não pequeis. Como é que a gente vai pecar? Quando a gente verbaliza aquele sentimento que está dentro de nós.
E aí a gente fala, porque está irado. E quando você está irado, você não mede as palavras. Fala o que quer e escuta o que não quer. Então isso é muito preocupante. Paulo está aqui, Tiago, nessa carta, está dizendo muito cuidado. Tiago está dizendo aqui a preocupação das pessoas em estarem perdendo o controle e o domínio da situação. Porque o que o inimigo quer, irmãos, é um motivo, só um motivo. E o nosso inimigo não é minha esposa, não é meu filho, são pessoas. O nosso inimigo não é, a nossa luta não é contra a carne nem com o espírito, mas contra os principados, potestades, dominadores. Então, o seu esposo, sua esposa não é seu inimigo, seus pais não são seu inimigo, o seu patrão, o seu pastor, enfim, não são seus inimigos. Por isso que todo cuidado é pouco, porque o inimigo ele gosta de colocar contenda, confusão, e aí você falou, você verbalizou, e aí não presta. Quando você fala não presta, como eu estava conversando ontem lá na base missionária, no discipulado, e um dos irmãos falaram assim, nada. Às vezes nós temos o costume de dizer para o nosso cônjuge que ele não faz nada. Temos o costume de dizer para os nossos filhos que ele não faz nada. E esse título não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Só que o diabo quer trabalhar com a mentira. E aí ele vai trabalhar com esse título que você mesmo verbalizou. Ele não faz nada. Aí o diabo vai fazer, tá vendo? O que adianta você fazer? Olha aí. Ela não reconhece. Ele não vê o que você faz. E aí o que o diabo vai fazer? Vai colocar um sentimento no teu coração de quê? De revolta. Aí aquilo que você fazia passa a não fazer mais. Por quê? Já que eu não faço nada mesmo, então eu não vou fazer. Porque você o quê? Verbalizou. Eu lembro quando a minha esposa falou assim, amor, você nunca me levou para ir uma viagem. Eu falei, opa, cuidado com esse teu nunca. É o nada e o nunca. Diga assim, o nada e o nunca. Cuidado quando você fala o nada e o nunca. Porque nós temos um problema de amnésia. E aí o inimigo trabalha com esse nunca. Você nunca fez isso, você nunca me levou. Fulano faz isso com a esposa dele, com a esposa, né? Enfim, fica fazendo comparações com outros que não é você, e você fica com esse contexto de nunca. O nunca é muito forte. Porque às vezes o pouquinho que alguém faz para você não foi o suficiente. Talvez aquela pessoa se esforçou para fazer aquilo com você naquele ano. Mas o ano tem quantos anos? Um ano tem quantos dias, irmãos? 365 dias. Imagina você lembrar uma única coisa que aquela pessoa fez por você em 365 dias. Você não lembra nem o que comeu ontem. De vez em quando eu paro com os jovens que eu ando com eles, né? Está sempre andando um com o outro. Aí eu pergunto, o que o pastor pregou quarta-feira? Rapaz, você não estava ontem no culto? Ontem, rapaz, no culto você estava lá, rapaz. Pastor, eu esqueci. Pelo menos o nome do pastor. Pastor, eu esqueci. E tão novo. Jovem, imagina eu com 50, você talvez com 50 também. Vai lembrar de tudo? Não vai. Então, cuidado quando fala nada e nunca. Porque isso é um perigo que acontece e isso incita uma contenda. E aí a pessoa, muitas das vezes, estava se esforçando, estava tentando melhorar e por causa dessa palavra, que você não se conteve, não se controlou, não esperou, e aí você acabou colocando mais faísca ou mais lenha na fogueira. Aquela pessoa já estava chateada com você, e uma palavra que se fala, e mal interpretada ainda então, uma vírgula faz todo sentido. Pergunta para o seu irmão assim, vírgula. Porque uma frase sem vírgula direta, podemos errar muito.
Por que todo o texto que nós lemos, e muitas vezes a pessoa tem um costume de ler direto sem parar nas vírgulas? A vírgula faz um sentido enorme numa palavra. E quando a pessoa não sabe usar a vírgula e ela escreve, porque hoje nós estamos falando na era digital, antigamente nós verbalizamos aqui, ó. Hoje nossa língua é digital. Lá no WhatsApp, nas redes sociais, muitas das vezes a gente não grava, não manda um áudio, a gente manda o quê? Uma mensagem de texto. E aí você escreve, e quando o cara vai ler, meu Deus, que é isso? Ela não conseguiu nem criar um texto com vírgula, pausadamente. Aí a pessoa que está do outro lado, lê aquilo, vai interpretar pelo que ela está lendo. E talvez você não quis dizer nada daquilo, mas vale o que está escrito. Escreveu, está lá, você falou. A língua digital. Então, por isso, cuidado. Às vezes, as redes sociais estão criando maior intriga. Aquilo que era para ser bênção para algumas pessoas tem se tornado maldição. Quando você não sabe usar as redes sociais, e principalmente esse aplicativo WhatsApp, isso é um problema sério. E aí a pessoa escreve textos enormes, grande, porque ela tem desejo de falar. Ela não sabe se conter, ela não sabe se esperar. Espere um pouco. Não é momento de você estar o tempo todo aquela conversa digital no WhatsApp. A fulana mandou uma mensagem, você não gostou, e começa. E fica o dia todo naquilo ali, aquele bate-boca digital. Se tivesse perto, talvez não faria aquilo. Mas porque está lá do outro lado, a pessoa não está vendo, porque é mais fácil você escrever do que você falar. Por quê, pastor? Dizem os psicólogos que a voz, as pessoas interpretam, né, com muita mais facilidade o sentimento que está naquela pessoa. Quando você fala, o tom de voz, quando está calmo, você é uma pessoa que está calma naquela conversa, o seu tom de voz é o mesmo. Quando você não está bem, e quando você vai mandar um áudio, você vai ver que o seu tom de voz ele altera. Então é mais fácil você digitar para que a pessoa não saiba o seu sentimento do que se você mandar um áudio. Porque o áudio te compromete. E aí você se esconde atrás das palavras escritas. E aí a Bíblia está dizendo, pronto para ouvir, tardio para falar. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos criando inimizade com quem não deveria nunca ter criado essas inimizades. Aquilo que era uma ferramenta para nos aproximar, nós estamos nos afastando. E tem pessoas que já não querem mais nem ouvir e nem conversar com a outra. Tudo por causa do descontrole do falar verbal e do falar digital. Passa a maior parte do tempo discutindo, procurando o que fazer, se metendo na vida alheia. Se você não tem o que fazer, faça uma coisa produtiva, leia a Bíblia. É melhor você aprender da palavra do que tentar aprender da vida do outro. Ficar fuxicando o que o outro faz ou deixa de fazer. E o texto vai mais à frente, quando ele diz assim, ó, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí você fica irado. E isso não produz a justiça de Deus. Quando você passa a ficar chateado com alguém por causa de uma comunicação, ou talvez uma interpretação diferente do que aquilo que você quis dizer e a pessoa entendeu totalmente ao contrário. Você se fecha por causa disso, fica irado, isso não provém da justiça de Deus. E no versículo de número 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticar é difícil. Por que na faculdade
Quando as pessoas vão fazer uma matéria, tem que ter lá um período para que ela possa aprender a colocar em prática aquilo que ela aprendeu na teoria. Porque a pessoa não adianta ficar numa sala só ouvindo, e ela não colocar em prática. Eu lembro quando eu fiz um seminário para formação teológica, e no meu professor de evangelismo, ele nos levava sempre após a aula para as ruas. Ele ensinava e logo depois a gente ia para as ruas para ser ensinado na prática. Porque o evangelho é isso. É você ouvir a palavra, porque conhecereis a palavra vos libertará, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas praticar ela, é que aqui está dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Pastor, eu gosto de ouvir a palavra. Olha, eu gosto muito de estar num culto ouvindo a palavra, mas e praticar? E colocar em prática aquilo que você já ouviu. Então a gente vê aqui essa questão muito importante. Tem pessoas que falam muito, conhecem muito a letra, mas não pratica nada da letra. E ele está dizendo aqui, não que seja somente os ouvintes da palavra, mas os que praticam a palavra. E o que a palavra nos diz, irmãos? Vamos fazer. Então isso faz parte da nossa vida cristã. Porque muitas pessoas passam dias e anos, meses, a vida inteira dentro da igreja. Aí eu pergunto, o que você praticou? Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas pessoas que precisavam ouvir do evangelho, que moram próximo de você, da sua família, e você não conseguiu? Porque praticar é muito mais difícil do que só ouvir. Porque ouvir é fácil. Eu tenho 2 ouvidos, vou escutar. É igual aquele marido que a mulher não cansa de falar, ele também não cansa de ouvir, mas também não faz nada. Viu aquele cara? Já falei com ele 20 vezes, mas não adianta nada. Ele ouve, mas não faz nada. Porque ele não pratica. A mesma coisa um pai falando com o filho. E o filho escuta, porque tem que escutar, fala, e não pratica. E quando vai praticar, é totalmente diferente daquilo que ele aprendeu. Então, o praticar é muito mais difícil do que o ouvir. Porque o praticar é você colocar em ação aquilo que está na palavra. Aquilo que você ouviu de Deus. Se eu fosse falar aqui de inúmeras coisas que eu, como cristão, tenho que fazer, nós iríamos ficar aqui um bom tempo falando só sobre isso. Mas quando você entende que colocar em prática, já diz dentro da sua própria casa. Se você não cuida da sua casa, como é que você vai cuidar das coisas de fora? Colocar em prática dentro de casa. É um grande propósito que nós temos que ter. E aí você colocar a palavra dentro da sua própria vida e praticando no seu convívio, no seu dia a dia. Quando você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale para alguém. Não fique achando que você não tem condição, que você é incapaz. Não, abra a sua boca que o Senhor vai encher. Isaías mesmo disse, sou homem de lábios impuro. E o Senhor tocou com tenaz na sua boca e o transformou. E ele se tornou um grande missionário, profeta Isaías. Moisés mesmo disse, não sou nem merecedor, não sei nem falar. A minha boca é pesada. Que boca pesada? Imagina. Era um bruto. Não. Mas Deus escolheu e capacitou. Não se olhe, não veja em você uma pessoa incapacitada para cumprir a missão de Deus. Tenha coragem de colocar em prática isso. Eu lembro que eu estava lá em Mato Grosso, meu sobrinho, tem 13 anos de idade, e eu estava lá e o ar muito diferente do Rio de Janeiro, eu estava me sentindo mal.
Eu tive uma dor de cabeça muito forte. Ele falou assim: meu tio, o senhor não está bem, né? Eu falei: não estou bem, não estou bem, não. Você quer que eu ore com você? Eu olhei para ele: quero. Colocou em prática. A Bíblia nos ensina que se nós encontrarmos um enfermo e impor as mãos sobre o enfermo, ele seria o quê? Curado. Mas o que é você colocar a mão sobre o enfermo? E ele veio e me colocou: não, senta aí, tio. Aí eu sentei, ele começou, orou. Tu está melhor? Eu falei: ainda não. Então tio, fecha os olhos que eu vou orar de novo. Aí orou. Tio, melhorou? Ainda não. Então fecha os olhos que eu vou orar de novo. Eu falei: meu Deus, esse menino é insistente. Orou. Tio, fala a verdade, está melhor? Ainda não. Então fecha os olhos de novo. Aí eu comecei a me concentrar na oração dele. 6 vezes ele tentou. Na 7ª ele chegou: e tio, está melhor? Eu falei: agora eu estou. Aí ele falou assim: tio, você não está falando isso para me agradar não, né, tio? Eu falei: não. É colocar em prática. Eu lembro quando Daniel tinha 5 anos de idade. E ele foi visitar a minha avó e a bisavó dele lá. Não é bisavó, é bisavó. É a mãe da minha mãe, é. Aí ele chegou lá, 5 anos de idade. Todos se reuniram para almoçar. E todo mundo começou a pegar a comida e começou a comer. E Daniel com 5 anos de idade: vó, momentinho. Aí todo mundo parou: o que houve? Não gostou da comida não? Vamos orar. Vamos orar. E a bisavó dele falou: meu Deus, nunca vi um bisneto fazer isso. Isso é colocar em prática. Então muitas das vezes a gente anda correndo para um lado, para o outro e não coloca em prática as coisas mais simples. O que é orar? Para agradecer ao Senhor por uma comida. E é costume da nossa igreja, em tudo aquilo que nós comemos, agradecemos ao Senhor. A igreja americana, os Estados Unidos, tem um costume diferente da Suíça. Os Estados Unidos tem um costume que a igreja, quando os irmãos vão na casa um do outro, sempre leva alguma coisa, praticar, compartilhar. Já a igreja suíça, a nossa missionária Zuleika que esteve na Suíça, ela ficou impactada lá na Suíça. Quando ela chegou lá e na hora da refeição, comeu uma torradinha. Os cristãos lá: não, vamos orar para agradecer ao Senhor por essa torradinha. Uma pequena torradinha, uma bala que eles compravam na Suíça. O cristão suíço, eles oram até pela bala que eles consomem. Coisas tão simples. Tão simples. Mas é colocar em prática. Não ser somente o ouvinte da palavra, mas é colocar em prática. Está doendo? Ore. O problema está enorme? Dobra o joelho. Tessalonicenses mesmo diz: orai sem cessar. Aí as dificuldades vêm, ao invés de buscar colocar em prática o que a palavra diz, começa a falar, aí não se controla, vomita, fala o que não é para falar. Ao invés de parar, dobrar o joelho e orar, ela não faz, ela não consegue isso. Coisa tão simples. Tão simples quanto talvez você ir visitar um enfermo e fazer missões. Porque a maior missão está dentro de casa. É colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 7, se você for ler lá no Mateus 7, 24 em diante, fala sobre a casa construída sobre a areia e sobre a rocha. Colocar em prática é você entender que esses princípios e valores são importantes. Mas quando você
construiu a sua casa, a sua vida sobre uma areia, os ventos vêm, e sempre vão vir. A vida, irmãos, é uma vida de surpresa, é uma caixinha de surpresa. Não pense você que você sabe o que vai acontecer amanhã, que não sabe. Não pense você que os seus filhos estão sob o seu controle, que não está. Não pense você que o seu cônjuge está sob o seu controle, não está. Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Mas se a sua casa estiver firmada na rocha, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, as crises, mas você está firme, porque você coloca em prática. E o texto vai mais à frente assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E nós, cristãos, não andamos pela razão. O cristão que anda pela razão, pela lógica, ele está se olhando no espelho o tempo todo. E olha para ele e veja: não vou conseguir. Ih, está ruim, olha com a minha cara feia. Mas quando você é uma pessoa que anda pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que estão o quê? Para acontecer. Porque você pratica. Quantos exemplos na Bíblia que nós já ministramos aqui, você já ouviu em várias vezes, de personagens na Bíblia que não se deixaram levar pela razão, pela lógica, mas sim pela fé. E com a fé eles alcançaram os seus propósitos. Então, quando nós colocamos em prática a fé, eu ouvi, pastor, que eu tenho que ter fé, mas você coloca. Porque a fé é você se lançar. E praticar ela, para algumas pessoas, é difícil, é desafiador. Não é que você tenha que deixar de tomar o remédio porque você tem fé. Não. Pastor, agora eu tenho fé. Você vai ver, eu vou jogar todos os meus remédios fora. Não está sendo prudente. A fé é você orar ao Senhor e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu creio que a minha vida mudou. E eu vou novamente marcar uma consulta. Porque a fé tem que testificar o resultado. Comprovar a soberania de Deus e o milagre. E aí você vai lá fazer o exame de novo, o médico vai dizer: oxe, menina, olha aqui, seu exame do mês passado era um horror. O que aconteceu na sua vida? Nem os médicos vão entender. Aí ele vai dizer assim: a partir de agora eu suspenso, está suspenso todos os medicamentos. Aí você sai de lá com feliz da vida. Por quê? Isso é fé. Mas eu vou largar e não estou nem aí. Mas o médico disse para você parar? A partir de agora eu vou fazer isso porque eu tenho fé, pastor, que meu casamento... cuidado, hein? Você vai ver, olha, pastor, eu tenho um desejo enorme de fazer isso, de doar tantos para uma casa de caridade, mas o seu marido sabe disso? A sua família sabe disso? Porque a Bíblia nos diz mesmo: dará dois juntos se não houver entre eles acordo. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus não quer criar nenhum tipo de confusão e nenhum desconforto na vida de ninguém. Desde que vocês andam juntos. Agora, se vocês não estão juntos, você tem o seu direito, é seu. Você não mora com ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse: bom, olha o conselho de Paulo, bom é o homem não casar. Bom não é casar. Mas, havendo a necessidade, o desejo de estarem vivendo juntos, que se casem. E a partir de então,
Cada um procure como agradar um ao outro nas coisas desse mundo. E aí tem que ter o acordo do casal. Você não está mais sozinho. Se você mora sozinho, o dinheiro é seu, você faz com o que você quiser. Mas se você não mora sozinho, mora com alguém, é de pleno acordo que haja uma conversa sobre aquilo que você vai fazer. Você não pode comprar um carro e achar que porque o dinheiro é seu, mas agora não é mais só seu, é nosso. Quando você casa com a dívida dele e dela também. As contas agora é dos dois. E aí como é que você vai colocar em prática a palavra? Não tem mais um individualismo, é um coletivo. E quando nasce um filho ainda, aí aumenta mais a responsabilidade. E aí é a hora de você colocar em prática o quê? A palavra. Isso faz toda a diferença. Eu estou na igreja, posso fazer o que eu quero. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Então isso é muito importante, irmãos. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O que é uma pessoa negligente? Nós tiramos de um pai negligente. Esse dia mesmo, eu liguei para algum pai e falei: olha, seu filho está precisando desses cuidados médicos. Leva ele no hospital. Porque negligência é quando você vê alguém precisando de uma ajuda, está doente, você não leva no hospital, e aquela pessoa vai de mal a pior e você não está nem aí. A mesma coisa é a palavra, negligente. Você sabe o que a palavra diz, que a palavra cura, que a palavra liberta, que a palavra restaura, mas você não lê a palavra, você é negligente. Quanto tempo você está na igreja e quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes já leu a Bíblia? Muitas pessoas estão anos e anos numa igreja, já foram batizadas, falam até em língua e mistério, rola no chão e tudo, mas nunca leram a Bíblia toda. Isso é um crente negligente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, é melhor não conhecer, porque se eu conhecer, eu tenho que libertar, então eu não quero. Aí não lê. Bobo ele. Porque você vai ter naquele grande dia o livro da consciência. Vai ser aberto. Você pôde ler e não leu. Porque você não quis. E aí nós estamos sendo negligentes com nós mesmos. Nós como cristãos. Eu como cristão, o que me alimenta espiritualmente é a palavra. E se eu não sou praticante disso, eu estou negligenciando a mim mesmo. É como aquela coisa, eu estou com uma dor no estômago e eu não vou no médico. Quem vai se arrebentar é o médico? Não, sou eu. Eu estou sendo negligente comigo mesmo. Quantas pessoas não estão morrendo porque elas não querem tratar da doença? Eu conheço muitas pessoas que têm AIDS e ela não trata a doença. Ela fica mais revoltada ainda porque ela pegou a AIDS. E ela passa adiante a doença. E não se cuida. E aí o que acontece? Vem um resfriado. Porque quem tem AIDS, uma enfermidade se torna uma tuberculose. E ele vai e acaba piorando e vai de mal a pior. Mas ele sabia que tinha um coquetel, que agora a AIDS pode ser tratada. Mas ele não quis tratar da AIDS. E deixou a doença alastrar em todo o seu corpo.
E quando ele agora não tem mais jeito, vai para o pronto-socorro, vai para o UTI, chega lá o médico e fala assim, agora só um milagre. E aí, ele vai querer colocar em prática. Já não dá mais tempo de cuidar daquela doença. E aí os médicos já dizem para a família, se preparem, porque já já vocês vão ter uma notícia. Da mesma forma é a palavra de Deus. Cristo está voltando, irmãos. Ele mesmo diz, eu não vim para vos julgar, mas a palavra vos julgará. Então, quando nós ouvimos a palavra, somente ouvir, é bom, porque a fé vem pelo ouvir. Mas praticar é muito mais importante. Porque você vai colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque muitas pessoas adoram campanhas de fé. Por quê? A campanha na igreja tal, quebra de maldição, vai lá para lá. Campanha de libertação, vai lá para lá. Campanha de causa impossível, vai lá para lá. Campanha de portas abertas, vai lá para lá. Agora você campanha de ler a palavra de Deus. Eu vou ler em casa, né? Porque nós sempre estamos buscando os nossos próprios interesses. Interesses materiais, não só materiais, mas os físicos também. E esquecemos dos espirituais da nossa vida. E a palavra mais à frente diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, qual é a nossa religião? Cristã. Pequenos cristos. Você vê que Jesus, quando foi julgado, naquele último dia, em que disseram, fale em sua defesa, ele não quis falar. Ele deixou. Aquele momento, ele tinha o momento dele, de falar, de se defender. Mas ele não poderia se defender a si mesmo, quem defenderia ele era o próprio Deus, que o seu Pai que o enviou. E nós vemos isso, se a gente não refreia a língua. E aí, irmãos, é um veneno. A língua é um dos grandes venenos. O pastor esteve aqui quarta-feira e estava falando sobre isso também. Que às vezes nós não controlamos isso. Falamos na hora que eu lembro de uma pessoa que não podia machucar o pé dele, se tomasse uma topada ou machucasse qualquer coisa, ele soltava logo um palavrão. E era uma pessoa que frequentava a igreja desde então. Mas não pisa no meu calo. Não me provoque, porque você não me conhece. Já viu aquela pessoa falando assim, ó? Não me provoque, porque você não me conhece. Mas eu deveria te conhecer, você não é cristão? A sua religião não é de Cristo? E Cristo nos ensinou que se alguém te der um tapa na sua face, você tem que virar outra para ele? Eu recordo até os dias de hoje um obreiro, na nossa igreja, lá no Raul Veiga, em que ele, no estacionamento da igreja, e o irmão que estava assistindo o culto, levantando a mão e adorando o Senhor, enquanto isso o irmão estava lá tomando conta do carro dele, e ele estava na igreja, aleluia, 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 glória a Deus, deu o dízimo dele, deu a oferta, ouviu a palavra, e acabou o culto, recebeu a bênção, ele foi pegar o carro dele. E quando chegou lá, encontrou um arranhão na porta. Uma criancinha passou lá, antes dele, e arranhou o carro dele com gosto. Aí ele foi até o obreiro e falou: você não está aqui tomando conta do meu carro? Eu falei: sim, eu estou de olho. Eu quero saber quem vai pagar esse meu prejuízo. Tinha acabado de sair do culto. Eu, obreiro, mas irmão, eu não vi. Aí pronto. Você vai pagar. Irmão, eu não vi, irmão.
você vai, e não é você vai pagar assim, né? É você vai pagar e vai pagar. E o irmão falou: irmão, eu não vi. Foi uma criança, talvez, que passou. Mas você. E aí aquela discussão, ele gritando, o irmão foi se afastando dele, pegou o irmão e deu um tapa no irmão com gosto. Não um tapa, não, com gosto. Veio um monte de obreiro, diácono, calma, irmão. É o irmão que tomou um tapa. Olhou para ele: eu te perdoo, irmão. Mas aquele irmão saiu da igreja por causa de um arranhão que uma criança deu na porta do seu carro e aquele obreiro não viu. E ainda deu um bom tapa no rosto de um obreiro. São coisas que acontecem no dia a dia. É só não pisar no meu calo, como dizem as pessoas. Eu estou na igreja, mas não sou bobo não, hein? A gente cansa de ouvir isso. Estou na igreja, mas não sou bobo não. Está pensando que vai mexer com o meu namorado? Ai, mexeu com o meu namorado? Ai. Não mexe não. Não olha não. Eu lembro de um pai, um irmão também da igreja, que a filha dele começou a namorar um rapaz, e aquele rapaz, eles namorando, e aquele rapaz deu um tapa na filha dele. Uma discussão de jovens namorando, e aquele jovem deu um tapa na filha dele. Aquele irmão, porque é aquela coisa, mexe comigo, mas não toca no meu filho não. Já viu esse ditado? Quem já ouviu isso? Quer fazer, faz comigo, mas não faz com meu filho não, porque olha, você não me conhece. E a palavra de Deus diz: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. E aquele pai, cristão, tocava na igreja e tudo. Cantava aquela maravilha. Quando subia para louvar, então, meu Deus, Deus no céu e na terra. Mas tocaram na filha dele. Ele falou assim: pastor, na época não, era diácono na época. Diácono, eu vou pedir perdão a Deus. Vou. Mas só depois que eu fazer o que eu tenho que fazer. Ele foi lá e deu uma coça no menino. Ouvir é fácil, irmãos. Praticar é outra coisa. Ainda mais quando mexe com quem você ama. Ainda mais quando mexe com os seus coraçõezinhos. Aí você vai lembrar que deve praticar a palavra. É nessa hora que somos vistos e conhecidos como cristãos. Não é porque nós estamos sentados na igreja ouvindo a palavra de um sermão de um pastor, mas é lá no seu trabalho. Amanhã, na segunda-feira, aquele teu colega de trabalho que é um calo no teu pé. E Deus vai sempre colocar um calo na nossa vida. Sempre vai colocar. Deus sempre colocará uma pessoa tralha na nossa vida. E tem gente que escolhe, né? Deus vai colocar, mas tem pessoas que escolhem, nem espera Deus colocar, já escolheu. Senhor, já escolhi, essa aqui, a tralha é melhor. Meu filho, mas eu queria que ela... Não, mas eu quero essa tralha. Aí vai viver com aquela tralha. E vai apurrinhar você todos os dias.
Porque Deus está o quê? Te provando. Se você ouviu a palavra e se você está colocando ela em prática. Isso faz toda a diferença. Porque se alguém, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai aí ele diz, é para esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ontem nós estávamos na base missionária, e a irmã Silvia Peri, eu já sou gato escaldado com ela, né? Sabe por quê, né? Silvia chegou, pastor, quer tomar um copo d'água? Silvia oferecendo água, eu falei, vem negócio aí. Gato escaldado. Ela veio com o copinho dela feliz da vida. Aí eu nem olhei. Aí depois o irmão. Irmão, bebe essa água aí. Aí o Edson olhou. Tem uns negocinhos aqui dentro. Ela, pastor, mas eu não tenho culpa, pastor, porque estava lá no galão, pastor. Eu falei, eu olhei assim, né? Aí eu vou lá no galão ver, né? Porque Silvia, né? Silvia não é fácil, não. Silvia está aqui? Gente, está lá em cima, graças a Deus. A minha esposa fala, nunca fala o nome de ninguém. Mas não tive como conter, né, Peri? Aí realmente, os irmãos foram fazer o suco de laranja, aí acabou o suco. Aí eles foram botar água para o jovem beber. Esqueceram de lavar o recipiente. E estava o quê? Contaminado. Você entendeu o que está, às vezes, é contaminado? Aquilo que você não limpou. Aquilo que você não retirou da sua vida. Por que em tempo tem que se lavar a caixa d'água? Pergunta ao irmão, faz quanto tempo você não limpa a sua caixa d'água? Assim é a nossa vida, irmãos. Não é porque lá tem uma boia e um recipiente que a água vai entrar e aquela água vai estar limpa a vida toda. Não é assim. E às vezes nós nos deixamos ser contaminados por muitas coisas na vida. E aí nós pensamos que estamos limpos. Estamos com o coração limpo. Estamos com a vida boa, mas estamos contaminados. Tem um vírus. É igual hoje. Vou apresentar agora o Benjamin. E aí eu falei, gente, vou fazer o certificado. Aí eu fui lá no computador. Comecei. Daqui a pouco, um vírus. Já estava lá, né? Não foi hoje que estava o vírus. E o meu Corel travou. Eu falei, meu Deus. Logo agora. É assim que acontece. Não foi agora que o vírus atacou meu computador. Foi? Não. Ele já estava lá. Correndo os meus programas. E eu tinha que renovar meu antivírus. E eu fiz o quê? Andando para lá, andando para cá, trabalhando para cá. O que eu fiz? O tempo expirou. Tem um prazo. Expirou. E aí, pronto, danificou não só, foram outros programas que parou. É a mesma coisa na nossa vida. Em tempo, nós temos que fazer uma reciclagem. Temos que tirar aquilo que é impuro de nossas vidas. Não é porque eu já aceitei Jesus há tantos tempos atrás, não é porque eu já fui batizado nas águas, olha, desde pequenininho, que eu não vou fazer uma reciclagem. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo, está certo ou errado. E aquilo que não está fluindo de bom dentro de mim, é eu olhar para mim.
É como eu falei com alguns irmãos, a minha esposa sempre fala, porque ela é psicóloga, o tempo todo eu faço terapia, né? Eu tenho terapia todo dia. Todo dia. Lá em casa é assim. Você morar com um psicólogo todo dia. E aí também, ela todo dia tem um pastor. Daniel todo dia tem um pastor. É assim. E aí ela fala assim, meu amor, calma. Você só vai poder dar conta do que é seu. O outro você nunca vai dar conta. Eu falei, é mesmo. Você tem toda a razão. Então, amor, calma. Faça a sua parte. Porque o outro, você não tem como mudar. Eu não consegui mudar minha mulher até hoje. Você já conseguiu, irmão? Já conseguiu? A gente ajusta aqui, dá uma ajustada ali. Não tem como mudar o outro, irmão. Não tem como. Então eu tenho que fazer essa reciclagem em mim, para que eu não seja contaminado com as coisas de fora. Porque as coisas que entram na minha vida, a Bíblia mesmo disse, o mal não é o que entra na minha vida. Não é o que entra. Porque às vezes a pessoa fala mal de mim, está entrando, sim ou não? Entrando. Tem as pessoas que às vezes não gostam, não sei o quê, um monte de outras coisas, está entrando, só está entrando. Mas o mal não é o que entra. O mal é o que sai. Porque quando entra em você, você é um cristão, tem um filtro dentro de você. É igual aquele bebedor ali. Tem um filtro ali. Agora pergunta a você, se aquele filtro está ali e não trocar aquela válvula dele em tempo, de vez em quando, teve um dia aqui que eu disse, pastor, essa água está meio esquisita. Está com gosto. Foi ou não foi? Quem já teve sentimento aqui na igreja? Pastor, que água é essa? Aí é o sinal, né? Está na hora de trocar o filtro. Aí vai lá e troca o filtro. Semana seguinte, essa água filtrada, né? Troquei o filtro, né? E na nossa vida também é assim, tem um filtro em nós. Mas o filtro é Cristo. Ele é o filtro. Está aqui em nós. Então, várias coisas ruins estão entrando. Aquelas palavras que falam de você, aquele julgamento, tudo que tem de ruim de fora para você, está entrando. Só que tem um filtro chamado Jesus. Mas se esse filtro não estiver limpo, não estiver realmente funcionando dentro de você, o que vai acontecer? Vai sujando. Vai sujando. E aí você vai o quê? Falar o que está cheio, porque não teve o filtro. Então essa é a grande diferença. E o que a palavra está dizendo? A si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Não deixe ser contaminado com essas coisas aí de fora. Não deixe que o outro, porque o outro é o outro. Você não tem como dar conta do outro. Mesmo que esse outro seja seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, não tem como. O pastor nasceu de mim. Aí eu fico preocupado quando a mãe fala assim, pastor, e meu filho, né? Eu gerei 9 meses, pastor, olha o que nasceu. Aí eu falo, mas, é a junção de jararaca com cascavel e cobra, é tudo junto, meu filho. Vai nascer o quê? Nada diferente. Às vezes é assim. Mas o cônjuge, quem escolheu foi você. Os filhos não escolhem um pai. Não tem como um filho escolher um pai. Os cônjuges se escolhem.
E aí, às vezes, você está deixando se contaminar. Por quê? Porque o seu cônjuge, essa pessoa, talvez, não é o que você queria. Não é porque ele não quer que você também não vai querer. Não é porque o seu amigo não quer que você também não vai querer. Quantos amigos eu tinha antes de aceitar Jesus? Um monte, assim. Não, eu tenho mais agora, claro, né? Mas naquela época, jovem, né? Jovem é assim, tem aquela coisa, né? Poxa, todos os meus amigos me abandonaram. Aí cheguei, 3 amigos. Mas ele fala um monte, né? Um monte de amigo. Mas um só, às vezes, para ele é muito, né? Aí eu tinha 2, eu falava que era um monte. Aí eu fui para Jesus, meus amigos, né? Eles gostavam de sair, balada, noitada, né? E eu falei, não, agora estou na igreja. Ah, mas então não vou não. Pô, mas vamos lá, cara, a gente saía sempre junto. Ah, mas antes a igreja, não quero não. Eles não vieram. É porque eles não quiseram, eu ia falar, realmente, não. Eu não posso me deixar se contaminar. Eu tenho que ter a minha opinião própria. Eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que estar decidido na minha vida. Independente se o outro quer ou se o outro não quer. Eu quero. Então isso faz todo o quê? A diferença. Então não deixe o seu coração ser contaminado. Porque uma vez uma pessoa contaminada, um vírus, tem vários vírus, irmãos. Se vocês fossem enumerar aqui os vírus da vida de uma pessoa, talvez eu quase nem posso falar, senão a pessoa vai achar que, né? Poxa, o pastor está falando da minha vida. Então, pensa um pouquinho. Quais são os vírus que têm entrado na sua vida? Quais são os lixos que têm te contaminado? Se você fizer uma limpeza, é aquela coisa, gente. Eu lembro que às vezes está lá, tem 1000 e poucos amigos no Facebook. Caramba, o Facebook até bloqueia, que não é amigo, ele nem deixa nem aquelas informações chegar para o outro. Já tem um sistema no próprio Facebook, que aquelas pessoas que mais você curte, compartilha, aquela que você vai visualizando e tal, são essas pessoas que estão restritas. Agora, se você pagar lá no Facebook para você conseguir falar com aqueles 1000 e poucas pessoas, ele vai abrir, mas não vai, é tudo controlado. E a pessoa fica triste porque aqueles amigos não curtiu. Cara, eu tenho 1000 e poucos amigos do meu aniversário, só 70 me deu os parabéns. Aí fica aquele sentimento. E aquilo vai corroendo por dentro. E ao invés de melhorar, só vai o quê? Se prejudicando. Vamos estar de pé, que eu quero orar com você. Guardar-se, a si mesmo, guarda-se incontaminado do mundo. Ele começa dizendo: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, e fecha o texto. Guardando-se de ser contaminado com as coisas do mundo. Não se deixa levar, irmãos. A vida não é fácil. E ser cristão também não é nada fácil. Não pense você que para estar na igreja, servindo o Senhor Jesus Cristo, é oba-oba. Não é. Quem disse isso para você, sabe, não quis falar toda a verdade. Aquela coisa, né? Falou a meia verdade. Você vai descobrindo as outras verdades no decorrer da tua caminhada. Já já você vai descobrir. Você talvez já descobriu. Não é fácil. Mas nós precisamos o quê? Estarmos firmes, praticando a palavra. Não somente ouvintes. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja aquele que vai praticar a palavra. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. É lá. É lá que as pessoas vão ver verdadeiramente quem você é. Ouvir? Todos os joelhos se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Mas que nós possamos sair daqui melhores, conscientes da nossa responsabilidade e praticando isso, praticando a palavra. Pratique a palavra, leia,
Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que tem o hábito de ler a palavra todos os dias. É difícil? É. Se falar que, pastor, o senhor consegue? Não. Eu ia estar mentindo para você. Não é fácil. Mas a palavra mesmo diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, te ajudarei. Pega a Bíblia. Vai dar sono? Vai. Você pode acordar de manhã, começou a Bíblia, dá sono. Eu aprendi a dormir em paz lendo a Bíblia, porque aí vou dormir, vou ler a Bíblia. É o calmante do cristão. Da tribulação, daquela coisa do dia a dia, vai ler a Bíblia antes de dormir. Você vai ler, daqui a pouco vai... Dormiu. Acabou a insônia, acabou tudo que talvez tira as paz na hora de dormir. Só ler a Bíblia. É o calmante do cristão. É a palavra. Mas eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. Você que de repente chegou aqui nesta noite e Deus falou muito com você, você precisa colocar em prática essa palavra, e você estava afastado do caminho do Senhor, distante de Deus, e nesta noite você quer retornar à casa do Pai. Tem alguém aqui nesta noite que quer retornar à casa do Pai? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, faça um sinal. Tem alguém em nosso meio nesta noite que quer entregar a sua vida? Quer fazer uma aliança com o Senhor? Não? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida dos teus filhos. Nós estamos aqui ouvindo a tua palavra. Aprendemos, Deus, que não é somente ouvir a palavra, mas é praticar a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a colocar isso em prática, a cumprirmos tudo aquilo que nós aprendemos ouvindo, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, conforme a tua palavra, não deixar ser contaminado com as coisas desse mundo. Possamos, ó Senhor, a termos um filtro em nossa vida, que é o Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, que pela sua graça nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, Senhor, e que possamos, ó Deus, frear a nossa língua, ser pronto para ouvir e tardio para falar, Senhor, e tardio para irar, Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite, de sermão de domingo à noite, e os dias que vão iniciar a partir de hoje, possamos ter mais cuidado com o que vamos falar, porque a nossa fonte que jorra dentro de nós são de águas cristalinas, Senhor. Fontes doces, não fontes amargas. Que cada um dos nossos irmãos, Senhor, possam colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Aplauda ao Senhor, glorifica a Deus. Aleluia. O nosso jovem Benjamin já está aí? Benjamin.